Celebramos hoje a memória de São José Maria Escrivá. E uma das coisas que marcou ele muito na sua infância, ainda quando criança, viu umas pegadas na neve, pegadas descalças, e aquilo chamou a atenção. E ele percebeu mais tarde que era um carmelita, um padre, que caminhava deste modo. Perguntava-se dentro de si, por que esse homem faz essas coisas tão extraordinárias e que quase ninguém percebe, só se for por amor? Por causa do exemplo desse carmelita, São José Maria despertou dentro de si essa chama que depois o levou para se tornar mais tarde sacerdote. Era no ano de 1928, na Badalada do Sino, que ele teve como que uma grande visão, em que ele percebia que ali estava se formando a chamada grande família do Opus Dei. E a partir de então se dividiu em vários caminhos, homens, mulheres, sacerdotes, tornando-se de fato uma grande família. Também uma experiência espiritual que ele viveu, ele ia ao hospital como capelão, e ali ele confiava tudo nas mãos dos enfermos, pedindo que eles rezassem. E de fato, aqueles homens e mulheres enfermas se tornaram a solidez de toda a sua obra, de tudo que ele construiu. Ele chega a dizer claramente, graças às orações e intercessão dos enfermos, é que muitas coisas se realizaram. Mais tarde também, ele um dia voltando dentro do ônibus, dentro do bonde, aliás, ele começou a tentar ser iluminado por uma força interior. E ele não conseguia parar de dizer, Abba, Pai. Ou seja, fez uma experiência do amor de Deus no seu interior, no seu coração, e ele foi entendendo que, anteontem falávamos sobre chamada filiação divina. Então vejo, filhos e filhas amados, aqui a filiação divina nos leva exatamente na segunda leitura, que é nos pontos do ensinamento de São José Maria Escrivá, filiação divina. São Paulo vai dizer, recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual nós clamamos, Abba, ó Pai. De fato, esse é o fundamento principal, inclusive, de nossa vida. Somos filhos de Deus. E é essa relação com Deus que devemos ter, que ilumina tudo que somos. A visão da paternidade de Deus ilumina a nossa filiação e nos leva também a compreendermos o que chamamos de fraternidade, de irmãos e irmãs. Então, assim, é fundamento principal, perceber que Deus é Pai. Não se constitui simplesmente como um ser distante, ou mesmo como um ser que se coloca sobre as criaturas, mas Ele, por Cristo, se coloca como nosso Pai. E nós não só participamos da graça da filiação, mas também, como diz São Paulo, somos herdeiros. Então, tudo que nós fazemos como os bons herdeiros, nós participamos da construção dos bens do nosso Pai. O que é? Um mundo convertido, um mundo voltado para a vontade de Deus, um mundo onde possa habitar amor, justiça e paz. A primeira leitura nos coloca no Gênesis, e aqui vemos que a leitura nos fala sobre a criação das coisas, e que Deus ainda não tinha feito chover, porque não existiu o homem para cultivar o solo. Então, assim, às vezes nós ficamos só com uma narrativa do Gênesis, que o homem é como que punido pelo trabalho. Mas aqui, pelo contrário, aqui somos convidados a ver que há toda a natureza da qual o homem participa e também da beleza da criação. E Deus nos torna corresponsáveis em cuidar das coisas. Mas também aqui, não só Deus nos confia as coisas na ordem material, mas também confia em nós, quando Ele diz que é preciso ter discernimento entre o bem e o mal e escolher sempre a Deus. Mas a leitura nos coloca no sentido do trabalho. O trabalho nos faz participar da beleza da criação, e tudo que fizermos neste mundo também deve refletir essa grande beleza. O Santo Evangelho, encontramos aqui Jesus que chega à beira do mar do lago de Genezaré,
e ali começa a pregar a palavra de Deus. Cristo aqui vai se fazer presente no cotidiano, no trabalho daqueles homens. Lá estavam eles trabalhando e aí então Cristo se faz presente no cotidiano. Primeira coisa, Jesus os faz participar de uma forma simples. Vocês podem avançar um pouco mais para que eu possa pregar? Aqui tem um sentido que São José Maria Escrivá falava de apostolado. O que é apostolado? Às vezes a gente acha que vamos converter as pessoas pelas 1000 palavras que dizemos a elas. Quantas vezes a gente fica contando milagres, insistindo até com uma certa arrogância para que as pessoas possam mudar de vida, ficamos batendo firme nas pessoas até a exaustão e até o ponto delas se afastarem de nós. E assim então, aqui que vemos no Evangelho, como Jesus entrou no trabalho daqueles homens e não dirigindo-se diretamente a eles, mas a multidão foi também entrando no coração das pessoas. Então, por isso, esse sentido de apostolado. O apostolado da amizade, da confidência. Quando a gente cresce em amor sincero de amizade com as pessoas, conseguimos entrar nos seus corações. É isso, então, que o Evangelho vai nos mostrando. Como Jesus, sabiamente, no ambiente deles, daqueles homens, soube entrar no coração de Pedro e dos demais. E aí, então, vemos como que, de fato, aqui aparece, de repente, quando Jesus faz esta proposta, que é muito inusitada, vamos para as águas mais profundas. Então Jesus vai contra toda a lógica humana, uma lógica que às vezes está marcada pelas coisas que somadas devem dar certo resultado. Nós passamos a noite inteira trabalhando, nós lançamos as redes, mas Jesus vai dizer, vamos. Um carpinteiro disse aos pescadores sobre o que eles deviam fazer depois de um dia de cansaço e de uma noite que não teve frutos. O que vemos então é o sentido da amizade. Só os amigos conseguem coisas extraordinárias. Só quem entrou no coração é capaz de fazer com que as pessoas façam coisas extraordinárias. Quantas e quantas vezes nós devemos aprender isso com Cristo? Sermos extraordinários porque somos muito amigos. Conseguir das pessoas coisas que até elas mesmas não pensavam em serem capazes de fazer por causa de nossa amizade. Então aqui há um senso de liberdade que São José Maria Escrivá exigia muito. Que ninguém se sinta atraído ou que a gente use de nossas relações simplesmente para converter as pessoas. Não deve ser assim. Nós devemos amar as pessoas e com profunda amizade porque elas são quem são. E esse é o belo sentido. Muitas vezes a gente tem até belas propostas, mas queremos que as pessoas sejam nossa imagem e semelhança. Pegamos o nosso jeito de ser católico e queremos dizer às pessoas, seja desse jeito e você será salvo. Jesus não fez isso. Amizade profunda. E aí, Pedro, mestre, trabalhamos, mas em atenção à tua palavra, vamos lançar as redes. O que mais surpreende depois é o resultado de tudo. Foi uma bela pesca, 2 barcas se encheram até se romperem as redes. Eles, ao invés de seguirem a lógica que seria do mercado, vamos pegar os peixes, pagar as dívidas, vamos comprar mais barcas, contratar mais gente, vamos fazer o nosso negócio crescer. Mas não, resolveram colocar tudo no verdadeiro lugar, onde a traça e o ferrugem não destrói, no coração de Cristo. Filhos e filhas amados, não se trata de abandonar os trabalhos. Não é isso que Cristo quer. Não é isso que São José Maria Escrivá pede ou ensinou. Mas que a gente saiba colocar Cristo no nosso coração em tudo que fizermos, para que assim todas as coisas ganhem sentido da presença de Cristo. Termino com isso. O Salmo que nós somos convidados a rezar, o Salmo 2, nos coloca também nessa beleza da realeza de Cristo. Cristo possa reinar através de nossa competência de pai, de mãe, de dona de casa,
de profissionais, de estudos, de pessoas que estudam, que as pessoas olhando para nós descubram assim um coração obediente a Cristo e Cristo possa reinar no mundo deste modo. Bene omnia fecit, o Senhor fazia bem todas as coisas. Ou, como eu gostava também de São José Maria Escrivá, recordar muitas vezes daquele burrinho que entrava em Jerusalém. O Senhor precisa dele. E assim que ele compreendeu a vontade de Deus, o Senhor precisa de mim. Uma coisa graciosa nos escritos de São José Maria, em que o burrinho chegou em casa muito feliz e disse assim: mãe, eu entrei na cidade de Jerusalém, as pessoas jogaram mantos nos meus pés, gritavam hosana para mim, e eu fiquei muito feliz com tudo isso. E a mãe burra disse ao burrinho: filho, você estava sozinho? Não, tinha um tal de Jesus Cristo nas minhas costas. Tira ele e veja se vai ter mantos hosana. Então que nós sejamos simples como o burrinho, trazendo Cristo, mas com a consciência que não somos nós, é Cristo que tudo realiza. Recordare vigo mater Dei, do Esteter in conspectu Domini, ut logaris pro nobis bona. É a oração que São José propõe que rezemos a Nossa Senhora. Recorda a Virgem Maria, quando estiveres diante da face de Deus, fala bem de nós. Que então, nossa querida mãe, São José, nosso Pai e Senhor, como São José Maria gostava de chamar, e o próprio São José Maria interceda por nós e nos faça caminhar neste mundo fazendo o bem.